Paz de Jesus a todos, salve Maria Imaculada. Debate forte hoje. Ângelo Regalado, evangelista protestante e Padre Luiz Toro. Esse é quente. Se inscreva no canal, não esqueça o like. Vamos para o vídeo. Hoje, irmão, eu quero que você escute 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante. 2 Coríntios 11, versículo 1 em diante. 2 Coríntios. Tranquilo, não se preocupe não. O senhor disse para que veio, agora eu estou dizendo para que venho aqui também. Oxalá me suportasse um pouco de loucura de minha parte. Alguns de vocês pensam que o que estou fazendo aqui é uma loucura? O povo diz, não. Alguns podem pensarem, né? Que seja uma loucura. Pensa que eu estou aqui hoje isso é uma loucura que estamos fazendo. E o que eu estou falando é uma loucura. Estão ouvindo meu canal, isso é uma loucura? Não. Assim, oxalá aguentasse um pouco de minha loucura de minha parte. Eu estou zeloso de vocês. Tolerai-me. Esse homem que se diz evangelista, hoje eu vou falar com ele porque estou zeloso de vocês. Estou muito zeloso, certamente. Assim, quando o homem se sente zeloso por uma mulher, eu estou zeloso. Estou cheio de Deus, não do diabo. Estou aqui por amor a Deus, a Cristo, a quem sirvo como sacerdote do Deus Altíssimo. Pois eu ofereci a Cristo como uma virgem pura, não como uma prostituta que anda de seita em seita, de uma a outra, para outra, senão me manter como uma jovem na igreja do Senhor. A igreja é a esposa de Cristo. Por isso estamos aqui como uma virgem pura, saltando de lugar para outro. Eu vos desposei com um único esposo. Desposei com um único esposo. O único que vamos acreditar em Cristo. E não vamos acreditar nos homens, senão em Jesus Cristo. Temo que assim como a serpente enganou Eva, por isso estou aqui. Porque o meu temor é que a serpente que seduziu Eva, quer dizer Satanás, com a sua astúcia, como muitos fazem, poderiam perverter as suas mentes de vocês. Poderia perverter as mentes de vocês. Eu não quero que vocês se pervertam, como já fizeram com muitas pessoas. Poderia perverter as mentes de vocês para deixar a sua sinceridade para com Cristo. E se saiam da igreja de Cristo, passando para a igreja de algum deles, deixando a de Cristo. Agora venho a pregar, eles vêm pregando outro Jesus. Essa gente aparece anunciando outro Jesus diferente. Outro Jesus diferente. A igreja católica está apresentando, já faz 2000 anos, apresentando um Cristo. Agora aparece o evangelista dizendo isso não é assim. A verdade é essa. Vem apresentar outro Jesus diferente. Não como nós pregamos ao longo desses 2000 anos de cristianismo. E propõem também um outro espírito diferente. E falam de outro espírito diferente. Diferente que aquele que tem a Santa Isabel, que cheia do Espírito Santo, disse: Tu és bendita entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Quem sou eu para que venha a mim, a mãe do meu Senhor? Esse era o Espírito. E recebem um evangelho diferente daquele que o abraçastes. E vocês hoje, com seus próprios olhos, seus próprios ouvidos, da parte desse irmão, vão escutar um evangelho diferente daqueles que vocês abraçaram. Um evangelho diferente do que já pregado na vida cristã
desses 2000 anos. Vocês mesmos vão comprovar, vão ver com seus olhos, vão escutar com seus ouvidos, o que está transmitindo pelas redes sociais. Escutem, vocês verão que há pessoas, e aqui nós temos um evangelista que veio debater comigo, que veio pregar, anunciar outro evangelho diferente daquele que a igreja prega, que eu estou pregando hoje aqui. E aceitam de boa mente. O problema do mundo de hoje é que aceita sem dificuldade. Põe um título de evangelista, de pastor, profeta, apóstolo, e vem enganando, e as pessoas creem neles. E aceitam sem dificuldade, sem nenhuma dificuldade. Porém, não acredito ser inferior a nada a esses super apóstolos. Não acredito que sejam inferior a esses, em nada, a esses super apóstolos, esses super ângelos regalados. Eu não acredito em você. Você disse que é evangelista. Não, eu não acredito nisso. Eu não sou inferior a você. Me disseste tantas coisas. Aqui estou. E hoje estamos descobrindo quem é o mentiroso aqui. Escuta o versículo 13. Passa para o 13, versículo 13. Verso 13. Esses são falsos apóstolos. Esses superapóstolos. Porém, na realidade, diante dos olhos de Deus, e analisando as Sagradas Escrituras, de onde eles vêm, porque apareceram, quem se denominou apóstolo, quem deu essa autoridade, vocês verão o que diz a Bíblia, outra vez. Na realidade, são falsos apóstolos. Essa é a realidade de hoje. A realidade de hoje vai florescer e vocês vão ver. São falsos apóstolos. Escuta o que vem. Enganadores. E vai vir com a gana de me enganar. Disfarçados em apóstolos de Cristo. Ele vem atrás de um disfarce. Evangelista. Disfarçado de apóstolos de Cristo. E vocês vão ver que é apenas disfarçado. Agora, quando eu comecei a falar, a compartilhar, para ele não, só ele falar. Ele veio que pensa que ele ia falar só. Não, eu também vou falar, não só ele. Então, quando começam a falar, vocês vão dar conta que são falsos apóstolos, enganadores, disfarçados em apóstolos de Cristo. Eu vou tirar a máscara para que se dê conta que não são apóstolos de Cristo, que não vem de Cristo. Tem que comprovar que vem de Cristo. E tem que comprovar assim, para que vejam. Não para que diga, não, sou evangelista, ao título, já sou de Cristo. Não, não é assim. Comigo não funciona. Tem que ser com prova. O gato é branco, me mostra os pelos. E aí, se não mostrar os pelos, não acredito. Não se surpreendam. Pois se o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz, Satanás também faz o mesmo. Se disfarça em anjo de luz. Fazem pensar que são santos, que são puros, que não têm pecado, que já está no céu. Não é muito estranho que também os seus ministros se disfarcem ministros de Cristo. Se disfarcem seus servidores. Isso é um simples disfarce. Dizer que são servos de justiça. Hoje eu estou quitando, arrancando esse disfarce. Ele pensa que veio me julgar. Hoje encontrou um homem que vai dizer com respeito e com amor que merece, porém a verdade de frente, para que o povo veja e o povo escutem. Vocês vão ser testemunha dessa realidade. Por isso estamos gravando. E espero, espero, começamos a falar, diga, acabou o tempo, já me vou. Não vale correr, não pode correr. Espero que você seja capaz de falar e seja capaz de ouvir. Porque o homem sábio sabe falar e o homem sábio sabe ouvir. E eu espero que você fale e que você me escute. Que você me pergunte, eu lhe respondo.
E a mesma inquietude que você tem, eu também tenho de perguntar. Se você pergunta, eu respondo. Eu tenho o mesmo direito que você de perguntar. E você tem o mesmo direito de responder. Porque o que é igual não é problema. Você tem suas perguntas e eu tenho as minhas. Eu tenho minhas respostas e você tem as suas. E hoje o mundo vai descobrir, se regalados, se você é um evangelista falso ou se eu sou um sacerdote falso. Hoje o mundo vai saber. Aqui não se vem dizer, vou enfrentar o cura touro. Não, eu vou sair por aí para as redes sociais. Que homens sábios. Não, aqui se trata de escutar. Se trata de ver quem tem a verdade. Um dos dois é mentiroso. Ele ou eu. E hoje o mundo tem que descobrir quem é o mentiroso aqui. O cura touro é um mentiroso. Não. E porque eu disse, não, ele é um mentiroso. Não. Nós vamos comprovar com a Bíblia quem é o mentiroso. Amém. Assim. E assim vamos entender quem está com a verdade. Só uma pergunta antes de começar a dar a palavra para você. Você alguma vez foi católico? Nasceu fora da igreja católica? Foi batizado dentro da igreja católica? Sim. Uma pergunta. Foi batizado na igreja católica? Sim, meu papai me batizou. Então era católico. Era católico. Se batizou. Todo católico sabe. 3 meses, 6 meses quando tinha 3 meses, o pai levou para ser batizado. Veja uma coisa. Um que fala que é eu e ele. Só. Não precisa vocês falar, não precisa vocês falar. Sim, só. Somente dizer, esclarecer algo. Primeiro que vocês vejam que ele foi católico. Qualquer católico deve saber. Ele está dizendo que nunca foi católico. Realmente, quem é católico não sai da igreja. Essa é a realidade. Com o batismo, passando a ser católico pelo batismo. Se ele disse que não, já descobrimos a primeira mentira. E nós estamos hoje arrancando a mentira hoje. A primeira mentira já saiu. Todo batizado pertence à igreja católica, que ensinou ao mundo inteiro. Então, foi batizado dentro da igreja católica. Estamos sendo católicos. Todo católico, ele mesmo disse que não. Primeira mentira. Veja. Eu quero que você tem algum outro irmão? Irmão, você... Algum irmão aqui para ser um árbitro? Algum irmão aqui para ser árbitro? Você simplesmente vai a nos ajudar numa coisa. Se eu não deixo o irmão falar, você tem que me interromper. Tem que interromper. Padre, deixa ele falar, é a vez dele. E se ele não deixar eu falar, você também vai dizer a mesma coisa com ele, de modo que ele vai ter a oportunidade de falar, de perguntar, e eu vou ter a oportunidade de responder, e ele vai ter a oportunidade de escutar a minha pergunta e responder a minha pergunta. Ele faz uma pergunta, eu respondo. Eu faço uma pergunta, ele me responde. Porém, isso, depois que ele nos diga a que igreja pertence. Porque eu não sei com quem estou falando. Nem vocês tampouco. Necessitamos que vocês conheçam a mim, sou católico. Ele é um evangelista. A que igreja pertence? Não sabemos. Necessitamos que vocês, antes de fazer a primeira pergunta, você diga ao mundo inteiro que você é um evangelista que vem de Cristo, que você pertence a tal igreja, e essa igreja vem de Jesus Cristo, e você me comprova com as Sagradas Escrituras, me mostra, ou se não, um evangelista extraterrestre que veio do espaço no ano 2000, apareceu um extraterrestre, um evangelista, não vem de Cristo. Eu necessito de provas que você é evangelista, que você vem de Cristo, que a sua igreja tem 2000 anos. Porque se não tem 2000 anos, não é de Cristo. Tem que ter 2000 anos. Você me comprove com isso, primeiro isso, e aí entramos no debate. Então eu conheço vocês, conheço a sua igreja, isso é com quem estou falando. Se não, então por isso que eu estou falando com qualquer charlatão por aí. Não tem igreja.
quem fundou e quem nem quando fundou. Qualquer charlatão que pega a Bíblia e começa a dizer, ah, eu venho por aí em nome de Cristo, e põe um título e pronto. Não, não. Temos provas. Com provas. E se não, não estamos errados. Aí você me convidou a compartilhar e dou a oportunidade, apresente-se primeiro. A que igreja pertence? Como é você evangelista? Porque você disse que é evangelista. Como é que você chega a ser evangelista? A partir de quando começa a ser evangelista? Comprove com a Bíblia, com a história. Ok. Em meu tempo. Tocasse esses 3 pontos do estouro. E eu me gostei muito. Um ponto que nós chamamos Maria, nós somos Maria prostituta. Nós não dizemos isso. É mentira, nós dizemos que Maria é prostituta. Irmão, nós dizemos que Maria é prostituta. Não, peraí. Ei, peraí. A pergunta que eu fiz. Juiz, qual foi a pergunta que eu fiz? Peraí. Apresente-se, e aí você disse exatamente. Não. Sua igreja, como você é evangelista. Eu sou atalé dos últimos tempos. 25 anos, vende-se sua igreja. Ah, sua igreja, de onde você vem? Com Bíblia. Não, você não comprova, você é um charlatão. Comprove com Bíblia. Ele não quer dizer que a igreja pertence. Ele não quer dizer que a igreja pertence. É desse jeito os pastores fazem. Assim, sim. Eu gosto desse jeito. Sim. Sim, eu vou sentar, mas você não tem fundamento bíblico. Peraí, você vai ter que dizer que a igreja vem. Três pontos. Primeiramente, tu és um mentiroso. Tu disseste a nós que nós falamos de prostituta. Quando tu fala de prostituta, chama de marido de prostituta. Nós não chamamos. Nós amamos a Maria. A judia. Não a Maria católica. Ah, meu Deus. Agora tá 2 Maria agora. Criaram 4 Tiago, agora 2 Maria tem. Jesus tem 2 mães agora. Tu és falso sacerdote. E eu sou verdadeiro. E eu vou comprovar. Com a palavra de Deus. Eu vou comprovar. Tu és levita ou de Arão? Não. Arão? Levita? Não. E por que és sacerdote? Não, quer que eu responda? Você pergunta. Deixa eu responder ou não? Deixa eu responder? Sim. Eu vou mostrar um versículo bíblico. Que esse Senhor está dizendo que eu sou um falso sacerdote. E sou um mentiroso. Tu já acabaste. Você me fez uma pergunta. Vai deixar eu responder sim ou não? Não. Eu vou comprovar você que eu sou um sacerdote verdadeiro. Você vai ser capaz de falar e me deixar falar. Eu dei para você o microfone. Vamos esclarecer dentro do público. Você vai ter um tempo para falar e eu tenho um tempo para falar. Você vai perguntar e eu vou responder. Foi assim que combinamos? Agora, se você vai me perguntar e não vai deixar responder, então, para que me pergunta? Só para ver que você convidou um cura, enfrentou, e que o touro não tem resposta. Se não der cura, touro tem resposta. Vai deixar responder ou não? Senão, você vai fazer crer com os seus que você veio, partiu para o touro e não deixou o touro responder. Eu vou responder e você não deixou responder. Porém, no Novo Testamento respondam. Deixa eu responder. Deixa eu responder, mais nada. Se você me deixar responder, vou responder. Antes de responder, devo dizer claramente que ele não foi capaz e não tem argumento para dizer: minha igreja batista é a de Cristo. Tenho pelo nas mãos e mostra. Não foi capaz. Por quê? Porque para aqui, para um lado e para o outro, sou batista, sou evangelista. Até aí só. Não provou. Isso é um charlatão para mim. Pega a Bíblia e diz: sou evangelista, e coloca um título. Assim tira a máscara dos mentirosos.
Agora vem, eu vou mostrar que eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Vou mostrar com a Bíblia. Você mesmo vai ler. Não, não vou ler não, não vou ler não. Novo Testamento, vocês vão ver. Ei, você me fez a minha primeira pergunta, eu vou responder. Depois eu vou lhe perguntar e você vai responder. Você fez a primeira pergunta e eu vou responder. Aqui não vem falar só você. Não. Retroceda o vídeo. Combinamos que ele vai fazer uma pergunta e eu respondo. E eu pergunto e ele responde. Porque ele só não tem pergunta. Eu tenho. Então, igual para o pão é igual para a paia. Você se convocou comigo. Você hoje achou. Hoje aqui tem um sacerdote de Deus Altíssimo que conhece as Escrituras e conheço você com uma palma da minha mão. Eu tenho vocês na minha mão. Aqui você me faz pergunta e ela fez a pergunta e vou responder. E depois vem a minha pergunta e você vai responder. Se não responde, o povo verá quem é o mentiroso. Aqui se trata de descobrir a mentira e quem é o mentiroso e quem é o falso. Aqui não se trata de outra coisa. Ou ele é o mentiroso ou o mentiroso sou eu. Ou ele é falso, ele não pode comprovar com a Bíblia que ele é a igreja de Cristo, que é o verdadeiro evangelista. Sem eu comprovar, sacerdote de Deus Altíssimo, com Bíblia, no Novo Testamento. Hebreus capítulo 7. Hebreus 7, 12 em diante. Jesus Cristo vem dizer algo diferente do que ele está perguntando. Ele perguntou, você é levita? Não. Você é de Arão? Não. Então que você é sacerdote? Minha explicação bíblica. Não para que ele acredite. Não para que ele se converta. Para que o povo veja que eu sim sou sacerdote do Deus Altíssimo. E que ele não pode comprovar que ele é evangelista. Hebreus 7, 11 em diante. 7 e 11. Se assim o sacerdote dos levitas, que ele me perguntou, não é meu sacerdócio, que é o fundamento da legislação de Israel, era dos judeus, não foi capaz de levar o povo à perfeição. Esse sacerdócio não levou a religião perfeita. Necessita de outro sacerdote que leve a religião perfeita. Ao contrário, que necessidade havia de outro sacerdócio? Necessitamos de outros sacerdotes, que leve a religião perfeita, coisa que os levitas não podiam fazer e nem os de Arão. Não a semelhança de Arão. Não é a semelhança de Arão, como ele me perguntou. Levita? Não, de nenhum. Senão a semelhança de Melquisedeque. Sou o sacerdote de Deus Altíssimo, a semelhança de Melquisedeque. E se há uma mudança no sacerdócio, sublinhe a palavra que Jesus Cristo traz uma mudança no sacerdócio. Não diz eliminou o sacerdócio. Não. Diz que ele mudou o sacerdócio. Mudou. Não eliminou. Como os falsos profetas do século XX vêm dizendo, não existe sacerdote, porque Cristo eliminou. Vamos ver. Repita de novo, eliminou. E se há uma mudança no sacerdócio, mudou. Já não é de Arão, da tribo de Levi. Agora é de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. E como era os de Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos ver. Vocês podem buscar em Gênesis, capítulo 18, 14. Gênesis. Não é branco, é preto. 18, 14. Gênesis 14, 18. Ai, caos. 18, 14, não. 18, 14. 14, 18. 14, 18. Hermana, 14, 18. Se inscreva no canal, não esqueça aquele joinha. Voltando a Abraão,
escreveu 318 dos seus homens que se havia criado na sua casa e perseguiu até a cidade de Dan. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Trouxe pão e vinho. Pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. A maneira não de Arão, como ele perguntou. De Melquisedeque, sou sacerdote de Deus Altíssimo. A segunda ordem de Melquisedeque, que oferece pão e vinho. Porque Jesus Cristo, comprovei mostrando no Novo Testamento, não eliminou o sacerdócio, como eles dizem. Mudou para a maneira de Melquisedeque, para a ordem de Melquisedeque. Na maneira de Melquisedeque, na ordem de Melquisedeque era pão e vinho. Por isso Jesus Cristo é sumo e eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque ele na última ceia, São Lucas 22, 19, pegou o pão como Melquisedeque e pegou o vinho como Melquisedeque, ofereceu esse sacrifício a Deus. Instituiu os novos sacerdócios, segundo a ordem de Melquisedeque, na qual, orgulhosamente e com prova nas mãos, eu posso mostrar que sou eu. Ele não pode mostrar que ele é evangelista. Lucas 22, 19. Eita, menino que conversa. Depois tomou o pão. Como foi que ofereceu Melquisedeque? Pão e vinho. Depois tomou pão e, dando graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Fazei isto. Aqui há uma instituição, através de uma ordem. Fazei isto. Isto, o mesmo que eu estou fazendo, vocês devem fazer. Fazei isto em minha memória, que significa duas coisas. Em memória minha, significa uma, como disse ele, um simples recordação. E dois, como ensinamos nós. Em minha memória, recordando que deu a ordem, não foi o Papa. Em minha memória significa porque eu mandei, se lembra que eu mandei e tem que obedecer. Fazer isto em minha memória. Aí está ordenando os primeiros sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, com pão e com vinho. Vem o vinho. Fez o mesmo com o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é a aliança nova no meu sangue. Esse cálice é a aliança nova, selada no meu sangue. A maneira, segundo a ordem de Melquisedeque, pão e vinho. E no tempo Jesus morre, 1 Coríntios 11, 23. Jesus morre. Paulo não conhece Jesus. Paulo vem e escreve. 20, 30 anos depois de Cristo que morreu, e Paulo vem dizer algo interessante. Escute o que Paulo diz, para que vejam que é o mesmo. Que não somente 20 anos depois ou 30 anos depois da morte de Cristo, senão, no longo de toda a história, vem sendo os sacerdotes do Deus Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque. Prova tenho. O gato é branco e tem o pelo dele nas mãos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Já não estava Paulo com Cristo. Paulo se converteu, caminho de Damasco. Atos 9. Pois Paulo agora não conhece a Cristo. Depois de Cristo, 20, 30 anos depois, ele escreve isso. Para que tenham constância no longo da história para todos os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros evangelistas. Os verdadeiros que vêm de Cristo. Escutem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Escutem. O que eu recebi do Senhor, Senhor Cristo Jesus, fazer isto em memória, minha memória.
E nós dizemos, memória não é como dizem os irmãos separados, que é como uma simples recordação, mas uma ordem, porque Paulo disse outra vez, o que eu recebi do Senhor, fazei em minha memória. Paulo está dizendo, recebi do Senhor, foi uma ordem dele, apesar de que ele não conheceu Cristo. Porém, está dizendo teologicamente a Bíblia, que fazei, cumpre o que Jesus disse, se fazem, fazei isto em minha memória. Essa memória não é simples recordação, porque Paulo não está fazendo uma simples recordação. Paulo está dizendo, porque eu recebi do Senhor uma ordem, fazer isto em minha memória. E ele mesmo conta. Vamos ver se é um mero símbolo. Ele mesmo conta. Vamos ver se foi simplesmente uma mera recordação. Recebi do Senhor o que eu vos transmiti. O que Paulo transmitiu ao longo de toda a história. Ele recebeu. Ele não estava no tempo de Jesus. Ele recebeu dos apóstolos. Foi ministrado pelos apóstolos. Agora, em castelhano, significa que isso tem que fazer no largo de toda a história dos cristãos. Paulo faz 30 anos depois de Cristo morreu. Escreve. E diz, eu transmiti. Porque tem que seguir fazendo. Fazer isto em minha memória. Siga. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. O sacerdote, à maneira de Melquisedeque, tomou o pão. E depois de dar graças, partiu, dizendo, isto é o meu corpo, exatamente igual a Melquisedeque, que será entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Por isso ele disse, eu recebi do Senhor. Porque ele disse, fazei em minha memória. Do mesmo modo, tomando o cálice, depois da ceia, disse, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes que beber, significa que vai repetir durante os séculos e séculos. Fazei isto, porque eu mando. Por isso diz, eu recebi do Senhor. Siga. Cada vez que come deste pão e bebe deste cálice, que come deste pão, que bebe deste cálice, não a bolacha com Coca-Cola que os protestantes fazem, deste pão, deste cálice, foi instituído o sacerdócio de Deus Altíssimo, a ordem de Melquisedeque, não qualquer bolacha por aí, desse pão, deste cálice. Estão proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Assim se proclama a morte do Senhor, não até 2018. E veio o evangelista regalado e muda tudo. Não. Disse, até que ele venha. Provas tenho com as Sagradas Escrituras, para que queira ver, veja, e o que tem ouvido, escute. Paulo está dizendo, até que ele venha. Siga. Portanto, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, quem come desse pão e bebe deste cálice indignamente, não peca contra o pão, não peca contra o cálice. Peca contra quem? Peca contra o corpo e o sangue do Senhor. São Paulo está dizendo que ao receber a ordenação sacerdotal, isso é o corpo e o sangue de Cristo. Pode então instituir, pode consagrar, porque tem a autorização. Não é qualquer charlatão que vem dizendo tem que fazer isso, não. Senão que está efetivamente instituído, autorizado, que se chama ordenação sacerdotal. Ele recebeu uma ordem, fazer isto. E essa ordem, ordenação, vai levando através da sucessão apostólica, no largo de toda a história. E isso foi feito nos primeiros séculos. Prova temos. Toda a história da igreja. Agora, vem regalado e descobre a América. Que isso é uma mentira, que isso é falso. Os sacerdotes católicos são falsos. E não pode comprovar com Bíblia. E hoje se trata de Bíblia. E que a verdade dê fruto hoje aqui. E que ele fala e diga, não, aqui que se trata, que se comprove com Bíblia. E por último, cada um examine-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O que come o pão do Senhor indignamente, que está comendo e bebendo sua própria condenação, por não reconhecer o corpo. Por não reconhecer o corpo?
Quando há um sacerdócio do Deus Altíssimo, a ordem do Melquisedeque, que faz o mesmo que Jesus Cristo mandou, aí está o corpo de Cristo e temos que reconhecê-lo. E quem não reconhece, como sua própria condenação. Se não é desse sacerdócio que Cristo deixou a segunda ordem de Melquisedeque, então está fazendo uma obra de teatro. Pode dizer, nós fazemos uma vez na semana, uma vez no mês, Coca-Cola com bolacha. Isso é uma obra de teatro. Nós não. Nós celebramos o que Jesus Cristo deixou. Agora veja. Eu respondi com a Bíblia. Não para que ele se converta. Não para que ele acredite. Para que ele descubra o mundo que sim, existe esse sacerdote tem resposta e constância bíblica. E que ele regalado, que diz ser evangelista, não tem prova bíblica do que ele vem dizer. Não pode comprovar nada que pode comprovar que é evangelista de Cristo, que é a igreja de Cristo. Não pode provar. Me fez a pergunta, irmão, regalado. Eu respondi. Se você tem que argumentar, argumente. E logo, você argumentando, vem a minha pergunta a você. E você me responde. E me dá a chance para eu argumentar como eu estou dando a você agora. Bom, meus irmãos, aqui estão, como o pastor disse, esse sacerdote é falso. Continue dizendo. Ele é falso. Lê tudo, não adianta ler tudo. Êxodo 19. Vamos ver. Êxodo 19. Veja. Moisés subiu ao monte de Jeová, dizendo: assim a casa de Jeová anunciarás aos filhos de Israel. Tu disseste que não é Levi, nem arônico, tampouco és judeu. Está bem? Então, Deus está dizendo que o único povo que tem sacerdócio são os judeus, israelitas. Tu tocaste outro ponto sobre a sucessão apostólica também, de Maria. Bom, aqui eu estou te confrontando, veja. Maria está tão prostituta, isso não é verdade. Veja, nós viste o que foi feito aos egípcios e também sobre todas as águas, e hoje trouxe a mim para dizer e escutar a minha voz e guardar a minha aliança. Amigos católicos e povo cristão que me acompanha aqui, nós não vivemos na antiga aliança, vivamos na nova aliança, na graça de Jesus Cristo. Não vou ler tudo isso. Tenha paciência. Tenha paciência. Como o Luiz Toro disse. Eu tenho paciência. Está dizendo que o padre não tem paciência. Só que faltava. Veja. Agora, pois, se ouvir a minha voz e guardar o meu pacto antigo, tranquilos, vós sereis meus especiais tesouros. Vamos, quem são? Primeiros israelitas. Não do povo gentil, nem da igreja católica. Sacerdote, apóstolos e os demais. E guarda outras coisas que tem por aí. Tranquilo, Luizinho. Tranquilo. Veja. Meu especial tesouro sobre todos os povos, porque minha é toda a terra. E nós sereis um reino de sacerdotes. Vós, quem está falando? Não diz a igreja católica. Diz aos israelitas, judeus, aos levitas. Escutem. E vou refutar tudo que ele me disse. Escute bem. Gente santa, tu, Luiz Toro, dissestes, sou santo e pecador. Que diz? Serás santos. Não diz santo e pecador aqui. Mentiroso. Porque para ser sacerdote tem que ser santo, sem mancha, sem ruga. Perfeito. Não diz ter pecado. Tem no céu há pecador. Mentira de Satanás. Tu disseste, tu prega isso ou não prega? Ser santos. Sede santos. Gente santa. Essas são as palavras que dirás ao povo de Israel. Agora, está em Êxodo 19, tá? É porque eu não estou escutando bem o áudio do pastor. Efésios.
Efésios. Agora sim, o microfone está melhor. Agora está falando da lei. Eu não venho da lei. Se você quer seguir a lei, como ele disse, o sumo sacerdote. Não sou sacerdote, mas o sumo sacerdote. Escute. Efésios 4. 11. 4:11. Se vives na lei, o que diz a palavra de Deus? Vamos a Gálatas. Ah, meu Deus, Gálatas. Era Efésios. Era Efésios. Aí vai para Gálatas agora. Gálatas. Para que eu veja como esse homem distorce a palavra. Deus Altíssimo. Tu és sacerdote, Deus Altíssimo, com tanta blasfêmias e heresias. E o termos que tu eres. Imagina ser o sacerdote, Deus Altíssimo. Imagina. Veja. Vamos ler. Efésios, Gálatas 3:20. Nós não estamos na lei. Os verdadeiros cristãos convertidos, nós não vivemos na lei. Veja o que diz. Sobre a lei. Diz. Se logo a lei, até 19, vamos ver. Gálatas 3:19. Então, eita, pastor não está encontrando não. Gálatas 3:19, depois 5:19, e aí vai. Pastor já está confuso já. Disse que sem os óculos é coisa séria esses óculos dele, viu? Está colocando a culpa nos óculos. Então, para que serve a lei? Na causa da transgressão, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa. Quem foi feita a promessa? Nós vivemos na lei. Jesus Cristo, escutem. E foi promulgada por meio de anjos, passando por meio de intermédio. O mediador, intermédio, não é um só. Porém, Deus é único. Logo, a lei é contrária à promessa de Deus. A lei é contrária à promessa de Deus. Nós não vivemos na lei, amigos. Vivemos na nova aliança de Cristo, Redentor dos homens, que pode perdoar teus pecados e levar ao reino dos céus. Ele está falando da lei. Nós não vivemos na lei. Eu vou falar do sacerdócio. Ele é um mentiroso. Eu não sou desses pastorzinhos que se busca desde dentro de nada. Não, eu sou evangelista. Eu sou atolaia dos últimos tempos. Eita! A justiça vem verdadeiramente, e diz a Escritura. Mencionou tudo debaixo do pecado para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, não pela lei, fosse dada aos crentes. Não pela lei, não pela fé em Jesus Cristo. Escutem. Antes da fé estávamos aprisionados debaixo da lei, encerrados para aquela lei que estava para ser revelada, de maneira que a lei foi feita, mostrava nossos pecados, revelava nossos pecados para nos levar a Cristo, a fim de que fôssemos justificados não pelas obras da lei, senão pela fé em Cristo, que derramou seu sangue precioso por ti, por mim, por Luiz Toro, por todos. Já não estamos mais debaixo da lei. Gálatas 3:10. 3:10 de Gálatas. Escutaram bem, amigos católicos? Não estou ofendendo ninguém aqui. Luiz Toro aí. Estou tirando a máscara do Luiz Toro agora. Relaxa, relaxa, relaxa. Tu vai ter duas oportunidades, Luiz Toro, de falar. Com o amor de Cristo. Escuta bem. Te converte agora, Luiz Toro. Deixa de tomar o caminho. É uma resenha esses hereges, viu? É uma resenha esses hereges. Escuta, tranquilo, Luiz Toro, tranquilo, Luiz Toro, tranquilo. Ai, meu Deus. Isso é uma cegueira terrível. Gálatas 3:10 diz: não vivemos pela lei, amigos, não vivemos pela lei. Vivemos pela fé em Cristo Jesus, pelo seu sangue que foi derramado na cruz, por ti e por mim. Porque veio Deus a revogar a lei, a antiga aliança. Tranquilos. Veja, porque todos os que dependem do sacerdócio, das obras da lei, estão debaixo da maldição. E vivem debaixo da maldição, porque diz ser sacerdote do Deus Altíssimo. E se diz ser de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Para que entenda um pouco mais e não deixe esse homem enganar.
esse falso sacerdote. Porque ele disse que eu sou falso, ele disse. Ou ele não disse? Então eu digo que ele é falso também. Então eu digo que ele é falso também. Falso? É dois falsos. Ele também é falso. Estão ligando no celular dele. Estão ligando no celular do pastor, que o pastor está transmitindo. O pastor está transmitindo. Desliga aí, pastor. Desliga aí, pastor. Ah, não, não é pastor não. Esse não pode chamar ele de pastor não. Tem que chamar ele de evangelista. Evangelista tiveram 4 e morreram. Porque todos dependem das obras da lei, está debaixo da maldição. Ou seja, o sacerdócio levítico foi abolido com a morte de Jesus Cristo. Para que tu e eu possamos entrar no lugar santíssimo. Sem necessidade de um sacerdócio que perdoe seus pecados, é verdade? Que perdoe seus pecados. Como vai um homem pecador vai perdoar como ele perdoa o pecado? Porque ele diz que é pecador e santo. Então não pode perdoar os pecados. E vou ler isso também, escuta. Aquele que não permanecer em tudo, diz, maldito, escuta, anátema, todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas neste livro da lei. Ou seja, vive como sacerdote. Diz, como ele disse o quê? Como ele disse? Sacerdote de Deus Altíssimo. Segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou ler isso, vou ler isso. Então, malditos são todos aqueles que se apoiam na lei, o sacerdócio. Levítico, escute, Levítico, arônico, bático. O único sacerdote e sumo sacerdote é Cristo. E ele não instituiu sacerdotes no povo cristão. Não. Vamos ver. Efésios 4:11. Que vivem na lei estão debaixo da maldição. Cumprir todas as leis, toda lei, toda lei. Bom, eu não vou fazer pergunta porque senão ele não deixa eu falar. Eu vou fazer a pergunta daqui a pouco sobre o Melquisedeque. Bom, aqui estamos aqui. Bem-vindo a todos vocês aí, os seguidores desse homem. Efésios 4:11. Escuta bem. Isso não existe. Por quê? Veja. Ele disse que eu sou falso. Falso evangelista e diabólico. Ele disse diabólico. Falso. Isso é um anátema. Porque eu prego outro evangelho. Veja lá. Agora. Ei, calma. Efésios 4:11. Você acredita em Cristo? Não as artimanhas de Luiz Toro ou de algum apologeta católico. Você crê em Cristo? Bom. O povo não deixa ele falar. Aí fica difícil dublar o evangelista. Se Luiz Toro... O cara do microfone não deixa ele falar. Efésios 4:11. Ele mesmo, Jesus Cristo. O único sacerdote, somos sacerdote, que transpassou tudo isso, tranquilo. Ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas. Ele mesmo. Não a Luiz Toro, nem a Igreja Católica, nem uma instituição pública e privada. Constituiu o que Deus constituiu. E não tira nada desse livro. O que tirar desse livro, maldito será. Veja. Ele mesmo constituiu alguns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas. Como esse homem diz, escarnece. Tranquilo, Estorito. Ok, veja. A uns constituiu... Tá me atrapalhando aí outra vez, vamos do microfone. Bota o microfone aí, mano. A misericórdia de Deus vem a todos os corações, meus amados católicos. Veja. A outros pastores e mestres, a outros sacerdotes, a outros... Como disse esse homem? Ele disse o quê? Sacerdote do Deus Altíssimo também constituiu. Ele me deu um versículo bíblico. Um versículo bíblico. Onde Deus constituiu os sacerdotes. Não constituiu. Eu já estou mostrando, já estou refutando. Tranquilo. Estou lendo aqui que Cristo constituiu. Não o que ele disse. O que Cristo constituiu. Então eu vou ler isso. Tranquilo. Estou lendo tudo. Eu tenho que ler tudo. Bom,
a uns evangelistas. Eu sou evangélico, ele disse que eu sou falso e mentiroso. Ele disse. A palavra de Deus não diz, porque eu estou confrontando ele. Ele é mentiroso. Ok? Santos, escuta bem. Deixa eu falar. A fim de aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoar os santos. Não santos pecadores como o história. Na protestantismo não tem santo, é ídolo. Quem é que é a igreja que tem santos? Católica, única. Para perfeito, levar à perfeição. Onde ele mora. Porque não vai permitir que ele no seu reino entre coisas imundas no seu reino. Amigos católicos, não siga esse homem. Escute a mim. Eu não estou desejando mal. Eu estou falando a verdade aqui. Eu não digo que queime ele, não. Já está mandando o povo queimar o padre. Misericórdia. Ai. Você compara com a palavra que eu estou dizendo. Então, se esse homem está falando blasfêmias, heresias, falácias, você não vê na rede sociais. Compare. Bom, padre do estouro. Eu sou católico. E tu está falando blasfêmias? Anticristo. Isso eu não gosto. E o Tom vai do povo. Ele fica insultando o povo, falando com o povo vai a ele. Aí ele diz, o padre do povo não estava escutando. Só pode. Só pode. O padre do estouro fica sorrindo, balançando o pé. A fim de aperfeiçoar os santos, os novos redimidos, como diz as Santas Escrituras. É aqui, sou nova criatura. Passaram as várias coisas. Tudo se faz novo em Cristo Jesus. A pergunta que eu tenho é, amigo católico, é: toda criatura, tu és nova criatura? Tu és nova criatura? Tá. Perdão. Sim. Então, veja. O cabo do microfone está dizendo que ele está caluniando. A aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Olha, a igreja que Cristo fundou. Olha, agora está dizendo que o corpo de Cristo não é uma igreja, nem uma instituição. Nenhuma denominação. Olha a heresia. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Eu e tu. Heresia. O corpo de Cristo não é nenhuma igreja. Eita! Colossenses 1:15, 18. A igreja é o corpo de Cristo. Ai. E a ordem de Melquisedeque? Deus te perdoe, Luiz, por essa blasfêmia. 1 de Coríntios. 1 de Coríntios 6. Para que eu e tu, Luiz, somos igreja, somos instituição. Nem católica, nem batista, nem metodista, nem anglicana, nem esse homem que segura o microfone. Ai, meu Deus do céu, é tanta heresia que não aguenta. O Paulo Estou tá vermelho, tanto rir. Perdão aí, meus irmãos, porque eu tô rindo. É porque você não tá... Cada coisa que... Sem fundamento, sem pé, sem cabeça, que eu não aguento não, viu? É a verdadeira palhaçada isso, viu? Pensa que terá salvação? Agora ele tá discutindo com o cara do microfone agora. Quanto tempo ele vai falar? Peraí, não, quanto tempo? Já passou, peraí. 5 horas tem... Vai falar 5 horas? Quanto tempo? Bom, então vamos refutar isso já. Salmo 110, 4. 110, 4, Salmo. Salmo 110, 4. E date tu tempo, tu me dijiste que puedes tomar tu me das um tempo. Salmo 110, 4. Salmo 110, 4. Mira lo que dice. ¿Quién es el orden? ¿Quién es ese santo? Quem é esse santo? Quem é esse santo? Quem são esses santos? Quem é esse Melquisedeque? Que Deus fala. Não é o sacerdote do estouro, nem o sacerdote da igreja católica. Escute bem, amigos. Estou enganando vocês. Melquisedeque é de que igreja? Vamos ver. Quem está falando aqui é um estudioso eterno. 110, 4. Jurou Jeová, ou Javé. Tu és sacerdote. Lê a Bíblia, cara.
Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Já que ele não lê. Para que não deixe enganar. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Efésios 4, nós já limos. Constituiu 5 ministérios, não sei. Não há sacerdotes nesse tempo. Segundo a lei de Melquisedeque, não há sacerdotes. E aí provou Deus. Para o levita e arônico. Veja. Jurou Jeová e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é? Quem é? Já passou os tempos, já passou o tempo ali, o juiz está dizendo, já passou o tempo. Todos são sacerdotes. Dentre os homens. Hebreus 5. 5:1. Tomado dentre os homens, foi constituído a favor dos homens. A favor dos homens. Como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, para que se mostre paciente com os ignorantes e que estão no erro. E porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifício tanto pelos próprios pecados quanto pelos pecados do povo. Está falando da lei. Tranquilo. Aí diz. Deixa eu ler. Tu tá para segurar o microfone aqui. Deixa eu falar. Eu tô falando com o Lustor aí. Ao tempo. Nada toma para si essa honra. Senão que chamou Deus de Arão. Assim tampouco Cristo se glorificou. Você está dizendo que é Deus Altíssimo. Nem Cristo glorificou. Que diz a palavra. E aí você diz que é sumo sacerdote Deus Altíssimo. Sacerdote Deus Altíssimo, escutem. Assim tampouco Cristo se glorificou. Assim mesmo se fazendo sumo sacerdote. Senão que disse, tu és meu filho. Tu és meu filho. A quem disse, segundo a ordem de Melquisedeque, a Jesus Cristo. Não foi a Luís Toro. Tu és meu filho. E eu hoje te gerei. Como também disse no outro lugar. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. E Cristo, nos dias de tua mudança, fez súplicas e preces com grande clamor e foi a causa do seu, de que ele era filho, a causa do seu temor. Jesus Cristo era o filho de Deus Altíssimo. Ele foi até a morte, não foi livre da morte. E aprendeu a obedecer por meio dos sofrimentos que teve. Se esse homem se diz ser sacerdote de Deus Altíssimo, Cristo não é sacerdote. Cristo não declarou e nem disse que Luís Toro era sacerdote. Ele era sumo sacerdote. Quem? Foi Deus que instituiu. Calma aí, deixa eu falar. Filho padeceu até obedecer. Veio ser autor de eterna salvação. Para todos os que obedecem. Para todos os que obedecem. E foi declarado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse homem está usurpando o sacerdócio de Cristo Jesus. Essa foi a minha resposta. Ele passou 5 minutos. Ele vai no banheiro, vai no banheiro, vai no banheiro. Ele vai no banheiro, vai no banheiro. Irmãos, simplesmente, eu queria que isso fique gravado para que vocês vejam como são aqueles que se denominam evangelistas. Falam mentiras, puras mentiras. Fazem como canticas de galo para lá e para cá. E isso é o que eles estão acostumados a fazer. Está nas Sagradas Escrituras. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 1 de Timóteo. Vocês vão escutar como diz 1 de Timóteo 1:6 sobre essas pessoas. Por haver se apartado
dessa linha, alguns se entregaram a discursos vãos. Viram, vocês viram? Se entregam a palavras vãs, quando estou esperando uma resposta concreta. Inúteis, não diz nada, como cantigas. Pretendem ser mestres da lei. Pretendem ser mestres da lei. Acreditam ser mestres da lei. Venha refutar o cura. Pretende ser mestre da lei. Conhece de Bíblia, assim eu sei, e é assim. E as provas me remito. Vocês viram quando eu expus, quando ele falou. As provas estão aí. Pretendem ser mestres da lei, quando na realidade, e vocês estão vendo, está saindo a luz pura para que você tenha olhos, vejam e ouvidos, escutem, quanto à realidade. Não entendem o que dizem. Quê? Não entendem o que dizem. Esse Senhor, nem ele entende o que ele disse. Nem do que fala com toda segurança. Com toda segurança. Eu em nenhum momento falei da lei. Ele falou todo o tempo da lei, dizendo que eu falei da lei. Falou, deu volta por aqui, por acolá, e eu em nenhum momento falei, toquei no termo lei. Falou do Antigo Testamento, que é um pacto, que já foi ao longo do tempo, foi que arrancado, falado, tem aliança, porque foi de Arão, e eu mostrando Jesus Cristo, comprovei com a Bíblia, e vou repetir, eu vou ler que você já sabe aqui, Lucas 22:19, já li. Isso é o meu corpo, tomado pão, o cálice, isso é o meu sangue, a nova aliança. E ele, todavia, fica só na antiga aliança. E não sabe que no Novo Testamento há sacerdote da nova aliança. O que acontece é que convido a escutar o que é sacerdote na Bíblia. Vou mostrar que sacerdote na Bíblia tem uma função específica. Vocês leram esse mesmo versículo que eu vou dar. Hebreus 5:1 em diante. Para que vocês vejam que é ser sacerdote. Você disse que Cristo não instituiu nenhum sacerdócio. Instituiu foi profetas, apóstolos, evangelistas. E aqui estou eu como evangelista. Ele não disse onde vem ele. Se é evangelista de Cristo. Como é que vem de Cristo? Começa essa apostolia que traz, qual congregação pertencia. Não mostra. Porque só agarra o título, pega a Bíblia e diz que é evangelista. Coloca uma etiqueta e diz que sou evangelista. E o mundo tem que acreditar nele. Não é assim. Então vocês vão ver o que ele não sabe. Hoje um sacerdote do Deus Altíssimo está mostrando com capítulo e versículo. Escutem. Hebreus 5:1. O que é ser sacerdote? Todos somos sacerdotes. Foi escolhido do meio do povo e os representa as coisas de Deus. E representa as coisas de Deus. Aquele que representa o povo, as coisas de Deus. Quando Jesus Cristo mandou os apóstolos e nomeou a uns profetas, a outros apóstolos, a outros mestres e a outros evangelistas, mandou representar diante de Deus. São esses que Deus escolheu. Ao ponto que Jesus Cristo diz em Lucas 10:16, a quem você escuta, é a mim escuta. Quem você rejeita, é a mim que rejeita. Esses apóstolos estão representando o sacerdócio. O sacerdote representa o povo diante de Deus. O povo diante de Cristo e Cristo diante do povo. 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores de Cristo. E por nossa boca, Deus mesmo que fala com vocês. Que é um sacerdote. Não segundo o evangelista regalado. Não. Segundo a Bíblia, com capítulos e versículos, sem ser como cantigas. Um sacerdote é o que representa diante de Deus. Escute. Quem escuta você? Não, menina, nem aí não. Hebreus 5 nós estamos lendo. Hebreus 5:1. Vem você para cá, chegue. Veja. Hebreus 5:1. Todo pontífice é escolhido dentre os homens e constituído a favor dos homens
como mediador das coisas que dizem a respeito a Deus, e para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Isso é o que ele não sabe. Ele diz que Jesus Cristo não instituiu o sacerdote. Sabe quem era sacerdote? Irmão, evangelista. Sabe o que é sacerdote? Ser sacerdote é o que oferece dons e sacrifícios pelos pecados. Você chama o sacerdote a quem você quiser. Porém, eu com Bíblia estou provando que o sacerdote é o que oferece dons e sacrifícios pelos pecados. Quando Jesus Cristo disse aos apóstolos: isto é o meu corpo que será entregue por sacrifício. Esse é meu sangue da nova aliança, sacrifício. Faça isto. Está nomeando o sacerdote, está ordenando os sacerdotes. Porque o sacerdote oferece dons e sacrifício pelos pecados. E se vocês verem Hebreus capítulo 10, versículo 8 em diante, mostra como os sacerdotes da antiga aliança ofereciam animais como sacrifício. Isso foi eliminado. Se estabeleceu, e ele mesmo sabe. O povo vai saber. Não importa que ele acredite. Não importa se ele acredita ou não. Importa que ele vai se descobrir que ele não está dizendo a verdade. E que eu, com a Bíblia, estou comprovando que Cristo, sim, instituiu o sacerdócio, que ele não sabe que é o sacerdócio, porque é ignorante. Não, Cristo instituiu o sacerdote quando disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança. Fazei-o. Está dizendo que faça. Quem fazia? O sacerdote. Hebreus 8, 18. Compara o sacerdote da antiga aliança com o sacerdote da nova aliança, o sacrifício da antiga aliança com o sacrifício da nova aliança. E escute para que vejam que há um novo sacrifício. Sacrifícios e holocaustos não aceitastes. Isso eliminou. Antiga aliança. 10, 5. Isso oferecia o sacerdote antigo, na antiga aliança. Coisas todas oferecidas conforme a lei. Ele dizia: tudo que a lei chegou até Cristo, perfeito. Eu nunca disse nada ao contrário. Para fazer-me nada depois, aqui estou disposto a fazer tua vontade. Por isso, anula o primeiro de animais para estabelecer o segundo. Estabelece algo novo. Este é meu corpo, este é meu sangue, da nova aliança. A nova elimina a primeira, é estabelecida a segunda. Elimina os antigos sacrifícios, estabelece o novo. Com capítulo, com versículos. Escuta o que vem. Revoga o primeiro para estabelecer o segundo. Ele não sabe o que é o segundo. Escutem. Em virtude dessa vontade, que estemos santificados. Segundo a oblação. O sacrifício, a oblação, o sacrifício. De uma vez para sempre. Do corpo de Jesus Cristo. Isso estabeleceu Deus. Ele não sabe. E nem há de aceitar. Não me importa. O que me importa é que o povo se dê conta que ele é um falso. E quando vem dizer que Cristo não estabeleceu o sacerdócio, que isso é mentira, é pura ignorância dele. Por ter que estudar. Não agarrar a Bíblia, sou evangelista. Não. Tem que estudar as Escrituras. Porque não estudar as Escrituras, podemos dizer barbaridades, como esse homem disse. Então observe vocês que a Bíblia é clara. A Bíblia diz: estabeleceu o segundo. Segundo é que sejamos santificados pela oferenda do corpo de Cristo.
Por isso Jesus disse, esse é o meu corpo, é meu sangue. Fazer isto. Nos ordena sacerdotes para oferecer o novo sacrifício. E assim vai santificar o povo. Vai sacrificar o povo. Somente o desconhecimento é não saber o que é um sacerdote. Voltamos outra vez a Hebreus 5:1. Porque ele se contradizeu aqui. Foi muito feio. Muito erro que está dizendo aqui. Desse segundo, o sacerdote tem que ser santo. E vocês escutaram. Volte o vídeo e veja. Para se dar conta quem é o mentiroso aqui. Ele ou eu. As provas me remeto. Hebreus 5:1. Se eu não estou dando capítulo e versículo, não mostra a mentira desse cara que ele tem. Você pode dizer, esse cura é um mentiroso. Se equivocou, é regalado. Vamos escutar. Todos somos sacerdotes, foi escolhido entre os homens. E os representa nas coisas de Deus. Veja quando tira a mentira dos evangelistas que agarram a Bíblia e se denominam. Por isso oferece dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro. Com a câmera para que veja como tira a mentira desses mentirosos. Pois também leva o peso de sua própria vida. Pacata! Aí está. No Pacata. Muito bem, meus irmãos, vocês acompanharam aí este debate com o Ângelo regalado, né? É um debate muito grande, de quase 3 horas, eu não posso trazer de 3 horas, né? Mas, quem sabe, posso trazer a continuação depois. Está aí a primeira parte, né? Eu já trouxe aqui nesse canal a primeira parte, só acho que é 14 minutos, há um ano atrás, né? 14 minutos, só com uma voz do Padre Luiz Toro. E aqui ouvindo as duas partes. Não esqueça aquele like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada, sempre virgem.